Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 22 de novembro, hoje nós celebramos com muita alegria a memória dessa virgem e mártir chamada Santa Cecília. Isso, que também é padroeira dos músicos. É muito tocante a vida de Santa Cecília e tem tudo a ver com o evangelho que nós acabamos de ouvir agora. O que diz o evangelho para nós no dia de hoje? Ora, no dia de hoje, os saduceus, que era um grupo religioso de tantos os que tinham da época de Jesus. Na época de Jesus tinha os saduceus, tinha os fariseus, os essênios e vários grupos. Esses grupos saduceus e fariseus são considerados os grupos mais importantes, os grupos religiosos mais importantes da época de Jesus. Somente que, ao contrário dos fariseus, que acreditavam na ressurreição da carne, que acreditavam nos anjos e tudo mais, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E por não acreditar na ressurreição, eles então fazem essa pergunta capciosa a Jesus. Contam essa historinha para Jesus. Olha, teve uma mulher que casou com um irmão e o irmão morreu sem deixar filho, e os 7 irmãos casaram com essa mulher, que foi ficando viúva. Segundo a lei de Moisés, aquele que deixasse a viúva sem descendência, o irmão casaria com ela, para suceder então uma descendência. Então, na história deles aqui, os 7 casaram com a mulher, não deixaram descendência, não tiveram filhos com ela, e por fim morre a mulher também, e perguntam para Jesus: na ressurreição, ela será mulher de quem, se ela teve casado com os 7? É uma pergunta muito boa. E Jesus dá a resposta das respostas. Primeiro ensinamento que Jesus quer dar para cada um de nós aqui: o casamento é para esta vida. Então, o casados para sempre, isso não existe. É casados até que a morte os separe. Uma vez que um dos cônjuges morre, acabou o vínculo. Eu não digo aqui que acabou o amor, eu não digo aqui que a gente não vai conhecer, porque na glória do céu nós vamos reconhecer aqueles que foram nossos filhos, aqueles que foram os nossos parentes, nossa esposa, nós vamos conhecer. Sim, nós vamos conhecer a todos. Por quê? Porque a nossa alma, é na nossa alma que reside a inteligência e a vontade, as faculdades superiores
que não existe em nenhuma outra criatura, a não ser a criatura angélica. Mas digo, as outras criaturas aqui desse mundo, os bichos, por exemplo, não têm inteligência e vontade. E é no intelecto, é na alma, que reside a inteligência e a vontade. E é isso, meus irmãos, que nos diferencia de qualquer outro animal, de qualquer outra criatura. Se você pegar, por exemplo, o cérebro de um macaco e um cérebro do ser humano, você vai ver que um cérebro de um ser humano tem alguns gramas a mais de massa encefálica. Mas a qualidade de um intelecto de um ser humano para um de um macaco, você vê que é absurdo. Então não é algo cerebral, é algo que reside na alma, inteligência e vontade. E é desse jeito que nós vamos conhecer o Senhor. Então vamos conhecer os nossos parentes. Mas Jesus aqui já está nos ensinando o seguinte, que o casamento, o sacramento do matrimônio, ele é para essa vida. É aqui, enquanto nós estivermos assim. E isso é tão verdade que o vínculo para uma pessoa poder contrair um novo matrimônio, a única coisa que desfaz um vínculo de um matrimônio licitamente realizado, validamente realizado, é a morte de um dos cônjuges. Nada mais, se esse casamento foi válido, eu não estou falando aqui o caso dos casamentos nulos, mas se o casamento foi válido, nada pode separar esse casal. Pode haver separação de corpos, mas não a separação do vínculo. Isso aqui é muito importante. Mas, dito isto, porque o tema central da nossa meditação é a ressurreição. É a ressurreição. E claro, envolve aqui a questão matrimonial, porque o exemplo que eles dão é exatamente esse. Então, nós aqui explicamos a primeira parte. Agora, o ponto central aqui é a ressurreição. A nossa fé, meus irmãos, a nossa fé é a ressurreição. São Paulo, no capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, ele chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Vã é a nossa fé. Então, o ponto central da fé cristã é a ressurreição. Nós não cremos, por exemplo, na reencarnação, na transmigração da alma. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos na ressurreição. Um dia o nosso corpo ressuscitará. E imbuído desse ponto central da fé, isso envolveu a vida de Santa Cecília. Quem foi Santa Cecília? Santa Cecília foi uma nobre, belíssima, riquíssima, que no dia do seu casamento ouvia, né, aquela voz, ela que tinha feito voto de virgindade, voto de castidade, de celibato. Ela converte então Valeriano, que é o seu candidato a esposo ali, e o prefeito da cidade, muito revoltado com isso, né, porque Santa Cecília não se dobrava. Ela dizia que ela só tinha um esposo. O esposo da alma dela é Jesus. Então ela é condenada a morrer asfixiada. Ela é colocada numa espécie de um caldeirão, como se fosse cozida no banho-maria, assim como a gente cozinha às vezes coisa no banho-maria, só que colocaram 7 vezes mais calor ali para ver se ela morria asfixiada. E o que acontece? Santa Cecília não morre. Então o algoz, aquele que foi mandado, vai lá para poder finalizar a coisa. E com os 3 golpes permitidos, ele então tenta decepar Santa Cecília. E Santa Cecília, com a cabeça semi-decepada, ainda fica viva por quase 3 dias. Por quase 3 dias, ela deitada lá naquele lugar, com a cabeça semi-decepada, ela está ali louvando e agradecendo ao seu Senhor. Tudo isso por quê? Porque, primeiro, essa mulher santa. Segundo, porque ela tinha entregue toda a sua vida ao amado da sua alma, que é Jesus. E mais, Santa Cecília tinha plena fé na ressurreição da carne. Então, para ela ter o seu belíssimo corpo dilacerado,
né, queimado, transpassado pela espada, não queria dizer nada, porque ela tinha plena consciência de que o Senhor a ressuscitaria no último dia. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Nós cremos na ressurreição. Esse é o mistério central da nossa fé. E é tão bonito crer na ressurreição, porque depois de uma vida tendo nosso corpo desgastado pela enfermidade, pela velhice, né, a consumação natural das nossas células e de tudo mais, pessoas que morreram doentes, morreram amputadas, faltando parte do corpo, ressuscitarão perfeitas. Essa é a maravilha de crer com fé católica. E esse é um artigo do credo. Eu creio na ressurreição da carne. É o 11º artigo de fé do nosso credo. Dos 12 artigos, lá está lá, eu creio na ressurreição da carne. Peçamos hoje a graça de não desanimarmos e de crermos sempre com a fé que nos ensina a Santa Mãe Igreja, que nos ensina através da palavra bíblica. E eu creio na ressurreição dos mortos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.